Terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Então vamos lá para a nossa aula sobre a Era Vargas, né? A última parte dessa Era Vargas, que dura aí 15 anos, de 1930 a 1945. Como nós estávamos na aula passada, nós vimos a implantação da ditadura varguista, chamada de Estado Novo, com inspiração no regime ditatorial de Vargas, de Portugal. Esse nome tem inspiração na ditadura de Portugal no início do século XX. Bom, a Era Vargas é um grande período da história política do nosso país e é marcada por várias peculiaridades. Então vamos lá. Aqui a gente vê a imagem, que é uma charge da época, demonstrando a história de um governo. Em 1930 a gente vê Vargas todo sorridente, né? 31 também. 32 ele já fica um pouco ali descontente, um pouco chateado, que é o que? Faz referência à oposição civil a ele em São Paulo, na Revolução Constitucionalista. Em 33 já volta a estar sorridente novamente, porque ele vai ser eleito indiretamente em 34. 35, 36 já fica pensativo, preocupado. E a gente sabe que, segundo a Constituição de 1934, ele não poderia ser reeleito. Então ele aplica o Plano Cohen, instalando o Estado Novo. Veja que ele já está bem zangado, porque o Estado Novo é uma ditadura. Ele vai mandar e desmandar com poderes ditatoriais no país. E vai durar de 1937 a 1945. A ditadura de Vargas, autoritário em nome da ordem. Bom, gente, a gente tem que entender o seguinte: para se instalar uma nova identidade em um Estado nacional é preciso ter uma Constituição. E dentro de uma ditadura, essa Constituição vai nascer de forma outorgada, ou seja, ela será imposta. E assim foi a Constituição de 1937. Dava poderes máximos ao Executivo. Por exemplo, o Legislativo foi abolido aí. Não havia deputados nem senadores. Você percebe então que isso aí é o quê? Um ataque, ou melhor, a morte da democracia. Restrição das liberdades civis, ou seja, não tem liberdade de imprensa, tá bom? Proibição de greves. Para vocês terem uma ideia, o Brasil estava em estado de sítio, ou melhor, estado de guerra com essa Constituição. Declarado um sistema onde havia um sistema de caça aos comunistas. Qualquer um que fosse contrário ao Estado varguista iria ser preso e poderia levar até a pena de morte por crimes políticos. E isso aconteceu com muitas pessoas, tá? Vou citar o caso aqui emblemático de Olga Benário, que foi levada à Alemanha para morrer lá em uma câmara de gás em um regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O Vargas ele tinha uma familiaridade, ou melhor, uma aproximação ideológica com Hitler e Mussolini. Então ele se inspirou basicamente nessa Constituição, na Constituição polaca, Constituição polonesa sob o regime nazista. Assim ele tinha poderes máximos ditatoriais para governar. Bom, mas no Estado Novo também nós vamos ter a criação de instituições que vão promover a economia do país, como por exemplo o Conselho Nacional de Petróleo em 1938. O interessante é que os próprios integralistas que apoiaram Vargas no plano anticomunista, no plano Cohen, vão perceber que estão sendo colocados de lado na ditadura varguista e vão tentar aplicar um golpe de Estado no próprio Vargas em 1938. É impressionante como Vargas se opôs tanto aos comunistas quanto aos próprios membros da extrema-direita no país, né? Os integralistas da A e B. Vargas então se isola politicamente, mas com forças ditatoriais máximas. Essa tentativa de golpe vai ser frustrada, as tropas varguistas vão vencer e vão conseguir debelar essa oposição. Para controlar ideologicamente a população, o Vargas cria uma outra instituição, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, controlando assim a informação a partir de 1939 por meio da censura. Ou seja, qualquer notícia, qualquer jornal, peça teatral, programa de rádio que estabelecesse ou formatasse ideias contrárias ao governo varguista
deveria ser censurada, de forma que assim Vargas controlava a informação. Além disso, o DIP também era responsável por promover a autoimagem de Getúlio Vargas como um grande desenvolvimentista, como um grande pai da nação que iria levar a nação ao progresso. Então o DIP ele foi responsável pela criação de cartazes, fotografias, textos propagandísticos positivamente sobre Vargas. Daí a criação da ideia de que Vargas é o pai dos pobres, que fica emblemático até hoje na memória de muitos brasileiros. Davi Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Nesse período é muito interessante que nós estamos aonde? Na eclosão da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América vão estar alinhados com as disputas geopolíticas da Segunda Guerra Mundial. E nessa preocupação, eles vão procurar se aliar com o Brasil, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. É aí que nós vamos ter a chamada política da boa vizinhança entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos vão doar empréstimos para o Brasil e o Brasil vai doar territórios nacionais para os norte-americanos estabelecerem bases militares aqui, tá certo? É esse toma lá da cá que vai favorecer o alinhamento ideológico, militar, econômico ou geopolítico entre Estados Unidos e o Brasil, a chamada política da boa vizinhança. Com os empréstimos dos Estados Unidos, Getúlio Vargas consegue produzir no Rio de Janeiro a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, estimulando aí a indústria de base na nação e a mineração. É um avanço econômico muito grande para o Brasil na época, tá certo? Nessa nova configuração do Estado, nessa nova roupagem econômica, nessa até vamos dizer assim, nova industrialização do Brasil, é criada a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, das Leis do Trabalhador, em 1943, com uma defesa do trabalhador, porque de certa forma o trabalhador urbano, tá gente, muito cuidado, aqui exclui-se os trabalhadores rurais, mas o trabalhador urbano das fábricas, das indústrias vão passar a ter carteira de trabalho, férias remuneradas, trabalho de 48 horas durante a semana, ele vai ter direito a um final de semana mais em casa. É uma seguridade, é uma lei que dá ao trabalhador certo respaldo, uma certa dignidade. Os trabalhadores brasileiros urbanos vão ficar muito satisfeitos com essa situação. E Vargas teve grande sucesso político por causa dessa preocupação com os trabalhadores, não é? Por causa dessa, vamos dizer assim, vontade política dele de promover ou colocar leis a favor desses trabalhadores. São leis que vieram de lutas trabalhistas, mas foi em Vargas que nós tivemos essa vontade política de legitimá-las por meio da CLT. Então, muito importante para todos nós, até hoje, a CLT cai muito em exames, tá, nacionais. Bom, Segunda Guerra aí estourando, o Brasil vai entrar ao lado de quem? Dos seus aliados. Lembrem-se que há alguns minutos atrás eu falei que Vargas tinha grande aproximação ideológica com Hitler e Mussolini. Contudo, não obstante, todavia, entretanto, mas na Segunda Guerra Mundial ele vai entrar ao lado dos Estados Unidos. Por quê? Porque já vinha obtendo relações econômicas muito fortes com os Estados Unidos, ao ponto de os próprios navios nazistas alemães atacarem embarcações brasileiras no Atlântico, favorecendo a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os aliados vão ter aí o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial. Perceba esse símbolo aí da cobra fumando, porque nações aliadas suspeitavam muito da participação do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial. Achavam que eles não iriam. E eles tinham até uma expressão que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial para os países aliados, como a Inglaterra, por exemplo. O Brasil acaba entrando na Segunda Guerra Mundial, aí eles criaram, o próprio exército criou esse símbolo da cobra fumando. Daí a expressão a cobra vai fumar. Já aqui nós temos um relato de soldados da FEB, né? A FEB foi a Força Expedicionária Brasileira, que vai viajar à Itália para lutar lá ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos também, contra as tropas fascistas italianas e nazistas alemãs.
Aqui nós temos alguns relatos. Ficamos junto com o Exército Negro Norte-Americano, um batalhão especial criado por causa da segregação. Quando jogávamos bola e levantávamos na hora do gol, um soldado amigo nosso apelidado de Chocolate, o pessoal de lá não acreditava na nossa integração. Completa Vale, que serviu o batalhão de saúde. Ou seja, percebam aí a integração entre os negros dos Estados Unidos com os soldados brasileiros. Outra, abre aspas, o que nos impressionou foi uma Itália completamente arrasada, desde o começo nos pediam coisas para comer e praticamente tudo que tínhamos nas marmitas que recebíamos dávamos para eles, principalmente às crianças. Os italianos nos consideravam libertadores, diz o presidente da Associação de Ex-Combatentes Brasileiros em São Paulo, João Ferreira de Albuquerque. Que interessante perceber essa visão tanto dos estrangeiros quanto dos próprios brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial. Para terminar, o fim da Era Vargas. Bom, os brasileiros lutaram contra ditaduras na Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, quando eles voltaram, eles encontraram o quê? Uma ditadura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós vamos ter basicamente um processo de redemocratização no mundo inteiro. A vitória dos aliados. E é aí, pessoal, que nós vamos ter a convocação das eleições pelo próprio Vargas. Vargas era muito inteligente, percebeu que o clima não era mais de ficar em ditaduras, percebeu que com o movimento mundial, o clima agora era de viver democraticamente em uma nação. Então, ele meio que se perguntou, se é a democracia que vocês querem, é a democracia que vocês terão. Vargas então começa a implantar um processo de redemocratização do país pela sua própria iniciativa, o que ficava bom para ele, né? Sair de bom tom, sair como democrata, ou seja, ele começa como ditador e vai sair como democrata aí no final. Aí ele cria a abertura à liberdade civil de formar partidos a partir de 1945. Então vai surgir novos partidos como a UDN, o PSD, o PTB e o PCB. Mas Getúlio era ditador. Membros das associações civis, intelectuais, o próprio exército desconfiava muito que Getúlio iria permitir novas eleições. Acabou, pela força das armas, sendo deposto para que o Brasil vivesse uma redemocratização. E para finalizar esse meme, né, Vargas vendo a oposição ao varguismo muito forte ali no final da era Vargas, do Estado Novo, o Brasil estava se redemocratizando, os partidos se articulando, apesar de que grande parte da população estava apoiando ainda Vargas. Havia um movimento de vontade popular de Vargas continuar no poder, o chamado queremismo. Tá? Vargas é esse menino representado aí, chorando porque vai sair do poder. Bom, pessoal, agora nós vamos dar início a uma nova fase da história política do nosso país, com o fim da Era Vargas, o fim do Estado Novo, ditatorial, né, impositivo, e vamos ter um período de redemocratização, de vivência democrática. São chamados períodos dos governos populistas, assuntos para as nossas próximas aulas. É isso aí, bons estudos, boa semana e até mais.